canal Linha de Divisa está chegando, retornando à Ilha das Bruxas, Florianópolis, Floripa, mais especificamente no centro de Floripa, para bater um papo com a jovem pesquisadora Bianca Conte. Bianca, fala para mim quais são esses grupos que você participa de pesquisas da Universidade Federal de Santa Catarina? E por gentileza, fale, você mora aí, se você é da ilha, se você veio do interior, fala um pouquinho de você e da pesquisa, desses órgãos de pesquisa que você participa e da tua pesquisa especificamente sobre os celtas. Só uma introdução aqui. Tá bom. Então, meu nome é Bianca, prazer, pessoal. Eu moro em Florianópolis, né? Eu faço História na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, mas eu sou de Porto Alegre, eu nasci lá, minha família inteira é de Porto Alegre, mas eu sempre morei aqui em Florianópolis, assim, então eu meio que só fui para Porto Alegre para nascer, porque minha família já morava aqui em Florianópolis e tal, e eu moro aqui minha vida inteira, né, junto com a minha família. E aí, lá na UFSC, então, eu faço parte do Meridiano, que é o Núcleo de Estudos Medievais Interdisciplinares, e é um grupo de estudos bem legal, assim, bem grande. Ele é medieval, mas tem muita gente que pesquisa outras áreas também, né, que faz pesquisas em história antiga, por exemplo, e o pessoal gosta bastante de pesquisar mitologia, né, narrativas míticas, outras visões de história, né, outras visões de religiosidades, por exemplo. E aí eu faço parte de um grupo de estudos também que ele é vinculado ao Meridiano, né, que se chama GFEM, que é o Grupo de Estudos do Feminino e Masculino na Longa Duração, que a gente estuda justamente essas concepções de gênero, né, de feminino e masculino, nas diferentes temporalidades, né, que tem a ver, né, com estudos míticos, que tem a ver com outras interpretações, né, de gênero e tudo mais, assim. Então, é bem interessante. A gente tem página no Instagram, se alguém quiser dar uma olhada. Posso deixar o link aqui depois. E a minha pesquisa, né, eu tô na 9ª fase do curso e eu tô fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, né, meu TCC, e o meu TCC, ele é sobre figuras feéricas masculinas, né, isso significa, né, que são fadas, só que são fadas masculinas, né, o que não é muito o que a gente está acostumado a conhecer, a gente pensa em fadas como mulheres mágicas, né, e tudo mais, mas existem os homens também. E aí eu estudo esses homens a partir de uma fonte da Idade Média que possui muitas relações com outras fontes, né, com outras narrativas do passado dos celtas. Por isso que eu vou falar um pouco sobre os celtas aqui hoje, né? E aí a hipótese da minha pesquisa é que essas figuras masculinas, né, essas figuras feéricas masculinas teriam se desenvolvido para virar os príncipes dos contos de fadas, né, por meio aí da oralidade e do imaginário, né, porque os contos de fadas, eles são narrativas que vieram das narrativas orais populares, assim, então essa é a minha pesquisa, basicamente. E quem foram os povos celtas? Deixa eu fazer 2 perguntas numa só. Quem foram os povos? Eu queria saber se cabe fazer essa pergunta nesse sentido. Se tem só uma resposta para isso. Sim, então, quando eu fui lendo, né, eu quero primeiro deixar bem claro que eu sou graduanda em História, né, então eu ainda não possuo muito conhecimento sobre isso, mas o que eu tô lendo muito é que tem bastante debate bibliográfico sobre quem eram os celtas, né, porque para quem não sabe, assim, os celtas, eles eram organizações, eles eram povos, assim, que viviam na Europa numa larga escala territorial, assim. Então, desde ali a região da Europa Central até as ilhas britânicas, né, Irlanda e tal, a gente encontra indícios dessas sociedades, mas por serem sociedades muito dispersas, elas também não podem ser definidas como uma sociedade única, assim, entende? Eles nunca tiveram uma união política, eles nunca se uniram, assim, como um reino, digamos assim, não existiu isso, sabe? Só que são vários grupos sociais muito dispersos, né, na região ali da Europa, e que eles possuem algumas características em comum, assim, por exemplo, o idioma, né? É um idioma que vem do tronco linguístico indo-europeu, então existe a hipótese de que esses grupos eles teriam chegado na Europa junto com a expansão indo-europeia, né, que aconteceu bastante tempo atrás, não sei direito o recorte temporal, assim, certinho, mas, assim, antes de Cristo, né, então, bastante tempo atrás,
e por muito tempo arqueólogos assim tentaram definir os celtas como portadores de uma cultura material em comum, né? Então utilizavam, né, dos artefatos arqueológicos e materiais para tentar definir esse grupo social. Só que isso também é bem complicado, porque não quer dizer que só por eles terem produzirem artefatos semelhantes, assim, tem um tipo de artefato que se chama cultura latene, e que são são artefatos bem bonitos, assim, em ferro, tem decorações, assim, num formato circular, sabe, espiralado, usa bastante pedras, assim, é uma cultura material bem bonita, mas não é por isso que eles vão ser, não é por terem, né, essa cultura material em comum que eles vão ser um grupo étnico único, assim, né? E aí outra dificuldade é que eles nunca se definiram como celtas, assim, esse termo celta, ele vem do grego, que é o toi, que foi utilizado primeiramente por um geógrafo da Grécia, né, que ele encontrou esses grupos ali na região de Marseilles, na França, né, na atual França, que na época era uma colônia grega, essa região ali de Marseille, e aí ele encontrou esses grupos que não eram gregos e descreveu eles como Keltoi, e aí esse vocábulo foi usado pelo Heródoto também para descrever outros grupos perto ali do rio Danúbio e tal, mas em nenhum momento esses grupos falaram que eles eram os celtas e não dá para dizer que os grupos celtas ali da região do centro da Europa eram os mesmos das Ilhas Britânicas, né? Mas apesar disso, eles têm, né, esse idioma em comum, tem uma cultura material muito semelhante e tem também narrativas mitológicas, né, muito parecidas eu li bastante autores que falaram que existe quase como uma unidade religiosa, assim, né, entre todo esse território, assim, apesar de não ter uma unificação política, os mitos, né, os deuses, as cosmovisões são bem parecidas, né, claro que tem diferenças, mas tem alguns elementos bem semelhantes. Bem legal, Bianca. E quais são as disciplinas que estudam os povos celtas? Então, como eu falei, o pessoal da arqueologia estuda bastante, assim, não é uma coisa tão estudada ainda no Brasil, tá? É uma coisa que vem crescendo bastante, os estudos célticos no Brasil. Existem alguns grupos de estudos, existem pesquisadores, mas existe muito mais gente que estuda isso na Europa e nos Estados Unidos. Bem surpreendentemente, assim, nos Estados Unidos tem muitos grupos de estudos celtas, né? Eu acho que é porque eles têm bastante contato com a migração irlandesa, né? A gente sabe, né, que existiam celtas na Irlanda. Bianca, e quais são os principais elementos da mitologia celta? Tá, então, a gente tem bastante, como eu estava falando, né, existe uma certa homogeneidade em diversos elementos míticos que a gente encontra em todo esse território celta, né? Uma questão é essa questão do vínculo com a natureza, né? Que não é uma questão exclusivamente celta, né? A gente sabe que muitas religiões da antiguidade elas tinham esse vínculo com a natureza, né? Então enxergavam na natureza elementos mágicos, elementos divinos, né, associavam seus deuses, né, com rios, com fontes e tudo mais. E isso a gente consegue ver por artefatos arqueológicos, né, que são muito encontrados em regiões de montes, de nascentes de rios e tal, então parece vincular algumas divindades com essas regiões. E aí tem uma questão também muito interessante que existem as matronas, né, ou matronai, que é um termo para grandes deusas femininas, que são encontradas em algumas regiões assim desse mundo celta, principalmente na Gália, que é a atual região da França, né? E na Grã-Bretanha também se tem registro um pouco disso, e são deusas muito ligadas ao número 3. Então, elas são representadas como uma mulher em 3 faces, digamos assim. Então, tem a face da mulher jovem, a face da mulher mãe e da mulher velha, né? Então, esse triplismo, né? É uma coisa que não acontece só com essas deusas, tem vários registros de que os celtas, eles atribuíam um certo grau de divindade, assim, de misticismo ao número 3. Isso varia, né, claro, existem autores agora que não gostam de falar de triplismo, eles falam de triplismos, no plural, justamente para compreender, né, essa diversidade, né, de interpretações que se tem. Mas
tem bastante essa questão, né, do número 3. Tem uma questão sacerdotal muito forte com os druidas, né? E hoje em dia existem várias religiões neodruidistas, né, principalmente na Inglaterra, o que é um evento muito interessante. Então existem druidas, né, até os dias de hoje. E entre os celtas, a figura do druida era uma figura bem importante, assim, porque a gente percebe que vários grupos, né, sociais, eles se organizavam em torno dessa figura que era o druida, né? E não dá para dizer que ele é um mago, nem nada assim, mas eu acho que no nosso imaginário é mais ou menos, ele encontraria essa correspondência, né, dentro da figura do mago para a gente hoje em dia, mas é uma figura bem tem um ao redor de mítico, assim, né? Então essa questão do druidismo, ela é bem presente também. E também tem uma questão isso se encontra muito na Irlanda, que é a questão do casamento sagrado, né? E o que é o casamento sagrado? É quando o rei de um povo, né, de um grupo populacional, ele precisa se casar assim ritualisticamente, digamos assim, com a deusa daquela terra, né? Que essa deusa, ela simboliza a soberania e a fertilidade, né? Então ele se casa ritualmente com uma sacerdotisa, né? Que pode ser que esteja representando essa deusa, e só assim ele vai conseguir governar essa terra, né? Isso é uma coisa que se encontra bastante em fontes literárias da Irlanda, mas também é uma coisa interessante porque os romanos, né, o Império Romano, ele foi se espalhando ali pelo território da Europa, e daí ele entrou em contato com vários grupos celtas, né, e é assim que a gente tem algumas descrições escritas de vários deles, né, porque eles não produziam registro escrito, né, os celtas na antiguidade, então tudo que se tem escrito não foi feito por eles, mas sim sobre eles, né, e muito pelos romanos e pelos gregos também. Mas aí, quando os romanos eles se expandem para a região celta ali da Europa, existem vários indícios de que existia um pareamento divino, né, digamos assim, entre deuses romanos e deusas celtas. Então, na região da Gália, eu estou fazendo uma pesquisa agora sobre isso, existem algumas evidências assim de um casamento, né, divino, sacerdotal, entre deusas celtas, que simbolizam, né, a terra, e deuses romanos que vão simbolizar, né, o estrangeiro. Então, esse contato entre o estrangeiro e o indígena, né? Então, é muito interessante, assim. Então, parece que esses elementos do casamento sagrado existiam em outras partes do mundo celta, né? Não só na Irlanda. Muito bem. A sua pesquisa é muito interessante, viu, Bianca? É extremamente interessante. Me fala uma coisa, de que forma os elementos do imaginário e da mitologia celta se perpetuaram através dos tempos, passando pela Alta Idade Média, pela Baixa Idade Média e chegou até os tempos atuais, até os tempos contemporâneos? Uhum. Então, eu acho que hoje em dia, isso inclusive é uma das dificuldades de se estudar os celtas, né? Porque hoje em dia muita gente tem muito interesse em estudar os celtas, porque parece que é uma cultura que ainda está viva no nosso imaginário, né? Mas aí, por causa disso, tem muita literatura, assim, pseudocientífica, sabe? Muito ligada a um misticismo que envolve os celtas, mas que não possui uma correlação tanto nas fontes, né? Nas evidências. Mas é interessante perceber o quanto isso está vivo, né, hoje em dia no nosso imaginário. Isso foi acontecendo porque, assim, à medida que o cristianismo foi se avançando, né, na Europa, eles encontraram populações rurais, né, populações camponesas, que tinham, assim, crenças em elementos dessa mitologia celta, assim, né, que tinham uma ligação com a natureza, com essas formas míticas, né, ligadas aos celtas e tudo mais. Então, a gente vai percebendo que a literatura medieval, ela possui uma grande influência, né, uma grande inspiração nas narrativas da oralidade, né, e que corriam, né, entre essa população camponesa e tudo mais. Então, a gente encontra na literatura da Idade Média diversos elementos que remetem, né, a esse imaginário celta. Por exemplo, as fadas, né? As fadas, elas são criaturas que estão muito presentes no imaginário celta, né? Eles creem nessa existência desse outro mundo que
ele é um mundo assim que acontece meio que paralelo ao nosso e que é uma terra de abundância, uma terra ligada à juventude, né? E que tem esses seres do outro mundo, né? E esses seres do outro mundo estão o tempo inteiro em contato com os humanos, assim, né? Então, tipo, é comum acontecer as coisas, tipo, alguém ser raptado por uma fada, né? Essas coisas assim, né? Isso acontece muito no imaginário das pessoas naquela época. E aí isso se reflete completamente na literatura medieval, por exemplo. E aí eu acho que um dos indícios mais fortes que a gente tem disso é a literatura arturiana, né? Sobre o rei Arthur. E o rei Arthur, ele é uma figura que não dá para dizer se ele é uma figura histórica, tá? Não dá para dizer se realmente existiu um rei Arthur, mas o que muitos pesquisadores tendem a concordar é que pode ter existido um líder ali da região da Bretanha que se destacou e tudo mais, e daí se destacou ao ponto de serem feitas lendas assim em torno dele, né? E aí, a partir dessas lendas, elas vão agregando diversos elementos ligados a esse imaginário celta, né? E isso se propaga muito na Idade Média, porque na Idade Média a literatura sobre o rei Arthur ela é muito intensa, assim, existem vários poemas, vários romances assim sobre o rei Arthur e os seus cavaleiros, né? E aí, daí, por exemplo, tem a questão do outro mundo, né, que eu estava falando, ela se reflete, por exemplo, na ilha de Avalon, né, que é uma ilha mágica, assim, que aparece muito nas narrativas do rei Arthur, e que ela ela corresponde muito a esse outro mundo do imaginário celta, né? Então isso é muito interessante. E aí tem as fadas também, que fazem parte não só das narrativas arturianas, mas de outras narrativas da Idade Média, né? E tudo isso demonstra que esses elementos do imaginário eles estavam ali, né? Que mesmo com a cristianização da Europa, as pessoas ainda acreditavam nessas coisas, as pessoas ainda propagavam esses elementos e tudo mais. E aí isso vai passando, né, ao longo, por exemplo, da Idade Moderna, também vai ter essa coisa das fadas no imaginário, assim, na literatura. Aí a literatura sobre o rei Arthur, ela vai entrar meio que num interregno, assim, né, num período que não é produzido muita coisa, até o século XIX, que daí no século XIX muitos artistas plásticos, né, muitos pintores vão voltar a se interessar por elementos do ciclo arturiano, por elementos do imaginário medieval. E aí existe uma escola artística que se chama o Movimento Pré-Rafaelita, que não sei se tu tem alguma familiaridade, mas são obras muito lindas, assim, bem românticas e que retratam, né, cenas dos mitos, né, sobre o rei Arthur, e aí essas coisas todas vão estar ali cheias de elementos ligados a esse imaginário celta, né, então isso é muito interessante. E aí nos dias atuais, isso acaba chegando, né, tipo, a gente sabe, né, que esses livros, né, essas mídias sobre o rei Arthur, por exemplo, ainda são produzidas. Tem essa obra muito famosa que é As Brumas de Avalon, né, que, assim, repercutiu muito entre as pessoas, muita gente gosta muito desses livros, eu inclusive adoro, e aí eles falam, né, sobre essa questão desses celtas que estavam ali na Inglaterra antes da cristianização e tudo mais, e daí isso é muito interessante, assim. Assim, eu já vi alguns textos que relacionam um pouco os livros do Tolkien, né, os livros do Senhor dos Anéis, com a mitologia celta, e aí eu não vou conseguir falar sobre isso, tipo, dando muita certeza, porque eu não cheguei a ler a fundo, mas então dá para fazer um pouco essa conexão também, né, ali tentar relacionar talvez esse outro mundo, né, essas fadas da mitologia celta com, por exemplo, os elfos, né, dos livros do Tolkien. Isso é uma coisa que os pesquisadores vêm fazendo e tudo mais. E é isso, assim, e daí a gente vê, assim, na mídia, em videogame, em filmes, agora saiu uma série nova na Netflix, não é mais tão nova, né, mas se chama A Dama do Lago, que ela também reflete muito, assim, essa questão dos celtas, desses grupos ligados a uma religião da natureza, e aí é uma adaptação da lenda do rei Arthur, né, mas enfim, muito interessante, assim, como isso está presente no nosso imaginário hoje. Ok. Me fala uma coisa, para encerrar, infelizmente o nosso tempo é curto, Uhum. infelizmente, porque o assunto
a tua pesquisa é, repito, extremamente interessante. Eu queria te perguntar quais são os desafios para se pesquisar os povos celtas. Uhum. Então, eu acho que isso se conecta muito com uma coisa que eu estava falando no começo, que é a questão de os celtas não serem um grupo assim organizado, né, digamos assim. E também eles não produzirem registros escritos sobre eles mesmos. Então, se tu for se atentar às fontes escritas, né, tu não vai encontrar registros feitos pelos celtas, tu encontra registros feitos pelos autores greco-romanos, né, sobre os celtas, e daí tem que entender que é uma literatura que está sendo exterior a eles, né, e tu encontra também na Irlanda narrativas que a gente chama de narrativas célticas, que elas foram escritas por monges que chegam na Irlanda ali a partir da Antiguidade Tardia, assim, comecinho da Idade Média, para cristianizar a Irlanda, e aí elas são inspiradas em narrativas orais de elementos celtas, né, por isso que a gente chama de literatura céltica. Só que essas fontes, né, essas fontes literárias, elas, assim, é muito difícil de encontrar em português. Então, estudar os celtas no Brasil, assim, eu diria que é meio que essencial ter alguma familiaridade com a língua inglesa, porque não são nem só as fontes, assim, mas as bibliografias também, muita coisa em inglês, existem algumas coisas em francês também, mas as coisas que eu encontro são principalmente em inglês, assim. E aí, hoje em dia, se tem tido mais autores estudiosos, assim, brasileiros que têm estudado os celtas, então isso é bem interessante, né? Porque vem surgindo alguns grupos de estudos em universidades aqui do Brasil que estão estudando os celtas e tal, então pode ser que nos próximos anos assim tenha mais bibliografia sobre isso em português, mas essa questão do idioma também vai ser uma dificuldade, né? E aí também esses debates intensos entre estudiosos que nunca chegam ao fim, assim, né? Então eu estava tentando ler, tentar chegar numa definição de celtas para minha pesquisa, por exemplo, e é muito difícil, assim, porque os autores estão o tempo inteiro falando, tipo, não, mas o que é ser celta? Como é que a gente pode afirmar que essas pessoas eram celtas se elas não se reconheciam como celtas e se tem celtas numa larga territorialidade, assim, né? Como é que a gente pode afirmar como é que pode denominar eles como celtas? Então, isso é um debate que está correndo, assim. Legal. Bianca, muito obrigado por separar esse tempo aí. Você e o gato preto aí, cadê? Como chama o seu gato? Tá aqui. Ele se chama Jujubas. Bianca, muito obrigado. A gente volta a falar futuramente quando você tiver outros assuntos, outros artigos publicados e quiser bater um papo, é só entrar em contato. As portas do canal Linha de Divisa estão sempre abertas para pesquisadores. Um abração, muito obrigado. Obrigada também. Foi um prazer. Prazerzão.